Agora eu vou mostrar como fazer o somatório dos elementos de um vetor e também o cálculo da média dos valores desse vetor. Então eu tenho aqui a declaração do meu vetor de 4 posições, que está aqui definido com alguns valores já inicializados, é um vetor de float. Então eu criei aqui minha variável que vai ser a acumuladora dessas somas, tá? Porque eu vou somar cada um desses termos. Então eu fiz uma variável soma que recebeu o valor 0. No caso, né, como é um float, evidentemente aqui tem 0.0, que assim é o valor que está lá guardado. A minha interação principal ela acontece nesse ponto aqui, nesse for, onde eu faço o acúmulo. Inicialmente eu crio aqui, eu tenho uma variável i também, que inicialmente recebe o valor 0 nesse for, e eu vou fazer, bom, ele passa nesse teste, o 0 é menor do que 4, então eu vou fazer soma receber o valor que já tem soma, mais o valor que está no vetor na posição 0. Vetor, então tem uma área de cálculo, né? Então aquela minha área aritmética aqui para fazer os cálculos, ela vai fazer esse cálculo aqui, onde ele pega o valor da variável soma, que é esse 0, eu vou simplificar só escrever 0 mesmo, e o do meu vetor na posição 0 também, que é o valor 1. Então ele vai fazer mais 1, 1.0, que dá igual a 1. Ah, vou simplificar também. Então esse meu valor da soma vai ser substituído por valor desse cálculo, que é 1. Guardou aqui esse valor 1. Vamos colocar 1.0 para ficar completo. Ah, então aqui também era o 0.0. Acabou o for, incrementa o valor da variável i, passa a ser 1. 1 é menor do que 4, então ele vai fazer novamente essa expressão, onde ele vai fazer um novo cálculo, só que agora o cálculo já envolve um outro valor aqui inicial e aqui também. Então vai dar um outro cálculo aqui, um outro resultado. Que cálculo é esse? O valor da variável soma, que é o valor 1.0, mais o valor do vetor na posição 1. O vetor na posição 1 é o número 2.5. Faz esse cálculo, dá 3.5, e esse resultado é colocado dentro da variável soma. Então esse espaço aqui vai receber o valor 3.5. Acabou o for, o i é incrementado em mais uma unidade, passa a ser 2, 2 é menor do que 4, então novamente vai refazer esse processo aqui desse cálculo. Agora eu tenho novos valores para serem calculados. Então eu pego o resultado desse cálculo aqui, que é soma, que é o valor que está aqui, 3.5. Pego o valor do vetor na posição 2, vetor na posição 2 é o valor 3. Somo esses dois valores, que dá 6.5. Coloco esse valor calculado aqui no lugar da variável soma, que é o que pede aqui, né? Então o valor que foi calculado, coloca na variável soma, então recebe aqui o 6.5. Acabou o for, incrementa novamente o i, passa a ser 3. 3 é menor do que 4, então novamente vai fazer toda essa operação de novo, onde eu vou fazer um cálculo com outros números, que vai dar um outro resultado. Esses números são quais? É o valor da variável soma, que é o 6.5. É o valor da variável que está no vetor na posição 3. Vetor na posição 3 é o 0.9. Faz esse cálculo, 7,4. Pega esse resultado, coloca no valor da variável soma, 7.4. Acabou o for, incrementa o i, passa a ser 4. 4 não é menor do que 4. Acabou, né? Veio aqui para o final do meu for, porque encerrou já esse for, e vai executar o que tiver em seguida. No caso, essa linha de código aqui, onde vai dar esse print, vai mostrar esse resultado. Que resultado é esse? Bom, está escrevendo aqui assim uma nova linha, então em teoria teria que escrever aqui, mas ele não vai escrever aqui, porque ele deu uma nova linha, pelo que tem na minha instrução. Escreve a palavra soma, 2 pontos, deixa um espacinho, deixa um espaço para guardar um float, onde eu vou formatar só uma casa depois da vírgula. Nesse espaço, que valor que eu vou colocar? O valor que estiver na minha variável soma, que no caso é o 7.4. Então, minha saída seria esse valor aqui assim, né? Esse começo, né? Essa minha instrução 11 geraria essa saída. Soma, 2 pontos, um espaço, e o valor ali que estiver na variável, no caso a variável soma, que é o 7.4. Acabou essa instrução, ele vai para a próxima, só que desta vez ele vai fazer uma nova linha, vai deixar uma nova linha, então aqui vai escrever uma nova linha. Viu que não é para deixar uma linha em branco, é para fazer uma nova linha, quer dizer que o próximo conteúdo deve começar na linha de baixo.
Então acabou essa daqui com barra N, veio para essa daqui de baixo, onde ele vai escrever média, 2 pontos, deixar um espacinho, um espaço para poder guardar um número que também vai ser um float. Que número que é esse? Bom, é um resultado de um cálculo. Então eu vou ter que fazer o cálculo. Que cálculo é esse? Bom, eu vou pegar um número, que é o número que tem na variável soma, que é o meu 7.4 no caso. Vou dividir pelo número 4, que no caso é o número de elementos que tem nesse vetor. É um vetor de 4 posições. Isso vai dar um valor. O valor é 1.85. Ficou pequeno aqui meu ponto. Significa que o resultado desse cálculo, né, que vai ser mostrado nessa área aqui assim, é esse resultado que foi calculado. Então aqui ele vai mostrar na verdade ele vai mostrar 1.8, porque eu pedi só uma casa depois da vírgula. Então por mais que o resultado desse 1.85, eu estou pedindo, na verdade esse 1.85 tem que sempre lembrar porque é um float, então ele vai ter várias casas depois da vírgula, tá? Mas nesse caso específico ele está interessado só em mostrar uma casa depois da vírgula, então ele vai pegar só esse pedaço aqui do número para ser mostrado, tá? Formatado aí com essa limitação aí do número de casas depois da vírgula. E essa seria então minha saída, tendo feito o uso do acumulador para poder fazer o somatório e dessa operação aritmética para poder guardar o resultado né, gerar um resultado para poder mostrar o resultado, e não necessariamente só o valor de uma variável. É importante sempre lembrar que no C, se eu tiver um número inteiro dividido por um outro número inteiro, por exemplo, 5 dividido por 2, o resultado disso vai ser sempre um número inteiro. Então o resultado disso seria 2. E a gente não sabe que não é verdade porque deveria ser 5 dividido por 2 dá 2,5. Tá? Então tem que tomar um cuidado. Neste meu caso, essa variável soma é uma variável float. Então tem um float dividido por um inteiro. Então ele vai realmente mostrar o valor em ponto flutuante mesmo, tá? Porque um dos valores ali era um número... pelo menos um deles não era um inteiro. Tá? Isso sempre tem que lembrar porque é uma complicação que acontece quando se faz a divisão. Ok?